Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Mais uma vez, queremos lembrar aos ouvintes que estamos terminando o livro A Faxina. E já queremos deixar para vocês que nós vamos seguir com o livro O Residente. Queridos ouvintes, aqueles que quiserem conhecer a grade de programação da Rádio Boa Nova, entrem no site, www.radioboanova.com.br. E o telefone para contato é o 0800 97 95011. 0800 97 95011. Conheçam a grade de programação, participem dos eventos da Rádio Boa Nova, conheçam lá o Clube Amigos da Boa Nova. Tenho certeza que vocês vão ter material para muita pesquisa. O telefone do Clube Amigos da Boa Nova é o 0800 12 18 38. Vou repetir, 0800 12 18 38. Caros ouvintes, é com grande alegria em nossos corações que entramos em seus lares, pedindo a Jesus que abençoe cada dia mais o lar de cada pessoa que habita em sua casa. Sejam felizes. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe em mais esse dia, né? É isso aí. Jair, mais uma vez nós estamos com a despedida do capítulo 15. O título é A Despedida. Uhum. Na semana passada, nós falávamos que o Marcelo falava da importância do Evangelho. Muito interessante que ele deixa bem claro que da importância do Evangelho, mas também o Evangelho ativo, né? Uhum. Ele deixa isso bem claro quando ele fala: o Evangelho que não traz o trabalho, nada faz além de consolidar a indigência, assegurando a permanência dos estados de necessidades contínuas. Interessante essa fala do Marcelo, Jário, que a gente tem visto mantenedores da indigência. O evangelho ele não pode ser estático, né? Sim. Ele tem que ser dinâmico. Ele tem que ser um evangelho como a exemplificação, a vida entre Jesus e Zaqueu, né? Quando Zaqueu ele sobe ao sicômoro, né? Para ver a Jesus. Jesus passa e diz a ele: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque ainda hoje cearei em tua casa, né? E Zaqueu, então, desce apressadamente e vai servir a Jesus um banquete na sua casa. Sim. Então, nós aprendemos nessa passagem que nós, com Jesus, nós aprendemos, né? Nós subimos aprendendo, né? Sim. Subimos aprendendo, estudamos, ampliamos conhecimentos, ampliamos, né, as faixas de comportamento, melhoramos e tudo, mas isso só não é o bastante, né? Nós temos que aprender a descer, né? Porque se ficarmos só em cima, nós não vamos servir. Por isso que tem companheiros, né, que são plenos em conhecimentos, né, mas claudicam em trabalho, não é? Por quê? Porque acreditam que só o conhecimento, acreditam que só a palavra, vamos dizer assim, seria suficiente, né? E não. O que é importante é você aprender, você subir aprendendo, né? Porque quanto mais se aprende, melhores condições se tem para o trabalho. Agora, mais importante ainda é você ter a humildade de descer para servir. Ô, Jário, numa mensagem que eu li do Bezerra de Menezes, ele fala também sobre isso. Da grande preocupação que nós temos com o estudo, que é louvável, mas que, colocando estes estudos, transformando esses estudos em trabalho, transformando esses estudos em realizações, né? Tanto para aquele que estudou, quanto para aqueles outros que vão ser disseminados os conhecimentos. Trabalho, evangelho é trabalho.
Evangelho é trabalho, né? A participação com Jesus é uma participação que incide diretamente sobre o amor ao próximo, né? Sim. Então, não adianta você simplesmente se fixar na palavra, né? Ah, muito bonito, muito lindo, muito isso, muito aquilo. A palavra salva, a palavra transforma, a palavra isso, a palavra aquilo, né? Mas se essa palavra não trabalhar em você a prática, né? Sim. E é a prática do amor ao próximo. Isso mesmo. Não é? Uhum. E não esquecendo que esse saber pode muitas vezes vir acompanhado da vaidade, né, Jair? Justamente. Não é? O processo que, às vezes, até a gente diz aqui, né? Nós trabalhamos muito isso aqui por causa da nossa realidade, né? Uhum. É a questão dos expositores, né? Dos palestristas espíritas, né? Enquanto o púlpito da casa espírita, né? For, né? Uma passarela, né? Enquanto o púlpito da casa espírita ele ainda estiver localizado, né, no centro das nossas vaidades, não é? Nós simplesmente não estamos fazendo nada mais do que palestras. Sim, né? É verdade. É isso mesmo. Ô, Jário, e é difícil, Jário, colocar o evangelho trabalho? Olha, eu acho que é uma tarefa difícil, não. Eu acho que é uma tarefa árdua, né? É uma tarefa que requer muito esforço, muita perseverança, muita entrega, né? Principalmente muita dedicação. Agora, a dificuldade, ela advém muito mais por causa dos substratos que nós trazemos na alma, não é? Ou seja, nós viemos aí de passados, né, escabrosos, de passados muito complicados, né, muito difíceis. E esses substratos, vez por outra, eles deslocam do inconsciente, né, e buscam participação efetiva nas áreas do consciente. Sim. Né? Então, nós, muitas vezes, em aspas, né, pisamos na bola, né? Sim. Muitas vezes, e às vezes até constantemente, pisamos na bola. Agora, pisar na bola, né, dar essas recaídas, isso aí não é o problema. Dr. Bezerra de Menezes, que falávamos aqui em off, né? Dr. Bezerra de Menezes mesmo diz assim, né? Cair, levantar, tornar a cair, tornar a levantar, cair, para levantar com maior segurança. Sim. É ou não é? Sim. Quer dizer, então, esta operação entre as quedas e o levantamento do ser, isso amplia a segurança, né, nesse processo de crescimento. Né? É necessário mesmo, né, que haja essas quedas, que hajam esses levantamentos, porque quanto mais isso ocorre no nosso processo de vida, mais experientes nós vamos ficando, né? Vai sedimentando. Sedimentando, né, a prática. Uhum. E aí nós podemos também buscar a Paulo de Tarso, né? Quando ele diz assim, né? Que miserável sou eu. Aquilo que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isto eu faço. Né? Então, a gente vê o desespero existencial de Paulo de Tarso numa determinada fase da vida. Né? É o que nos assegura que as mudanças, elas são muito árduas. É isso mesmo. Não é? Ô, Jário, é aquele negócio, né? Mesmo com os joelhos sangrando, desconjuntado, mesmo machucado, levante e comece. Justamente. Recomece. Né? Não fica se lamentando porque eu não consigo, eu não consigo vencer aquela coisa toda. Não é por aí, porque se a gente pensa dessa forma, a gente vai sedimentando uma inércia. Justo. Né? E que nos paralisa. Mas a hora que eu caí, levantei, estou seguindo em frente, eu estou me colocando numa situação que eu quero melhorar. Justo. Que eu ainda tenho minhas dificuldades, né? Mas eu quero melhorar. Isso aí eu acho super importante. Ô, Jário,
uma pessoa que eu vi que estava seguindo esse caminho é aquela menina que morreu, eu não sei falar o nome, a Wayne Walster, como que é? Aquela inglesa, né? Isto. Amy House, Isto. né? Ela estava buscando, Jairo, o vencer, Isso. né? E pode até ser que por isso mesmo desencarnou. Isso. Né? Porque, né, nós não estamos aqui julgando nem nada, mas estamos avaliando que pode ser que os amigos espirituais acharam que, quem sabe, o retorno precoce dela ao mundo espiritual, né? E, quem sabe, uma futura e nova imersão na carne em outras condições, talvez não fosse melhor para ela, né? Quer dizer, então, nós podemos dizer o seguinte, que a questão ela não está na profundidade das quedas, né? Porque as quedas existem. Sim. Agora, a grande questão da vida está no esforço para o levantamento. Sim, né? sim. Isso aí que é decisivo, né, no nosso processo existencial. Né? Eu conheço um senhor que ele tem dificuldades com o vício da bebida. Então, ele está sempre tentando parar, Jairo. E ele para realmente. Ele para algum tempo, mas depois ele cai, volta a beber novamente, mas ele está sempre tentando parar. Eu falo com ele que isso é muito louvável. Justo. Que ele está procurando, ele ainda não tem força suficiente para dar um basta. Mas ele não está se entregando ao vício, tá entendendo, Jairo? Ele está tentando vencer o vício. Eu acho isso super louvável. Nesses casos, a gente tem que ponderar e até mesmo entender, porque esta pessoa, ela luta em dois campos, né? Existe a luta contra o vício propriamente dito, né? Existe a conscientização de que esse vício, né, é um vício maligno, problemático e tudo, né? Agora, em outro campo, há uma luta tenaz contra, né, a pressão que ela é genética. Né? É uma pressão que ela é genética, porque existem momentos que todas as células do seu organismo, né, elas pedem ali a presença do álcool. Né? Sim. Então, administrar isso não é uma coisa fácil. É isso mesmo. Né? Por isso que a gente tem que ter muita paciência, por isso que a gente tem que observar muito bem, né, estas coisas, para que nós evitemos sair de dedo em riste, né, e com os pronunciamentos críticos. Né? Porque cada um sabe aonde a canga aperta. Né? É o ditadozinho muito mineiro. É né? verdade. Cada um sabe. Ô, Jário, nesse momento, a importância da família, né? Muitas vezes, igual nesse caso que eu contei, a família fala, ele é um fracassado, não sei o quê e tal. Mas, se a família está ali participativa, a reação pro alcoólatra ele fica mais fácil de reagir ao álcool, né? Com esse auxílio da família. A gente sabe que é muito complicado um alcoólatra na família, principalmente se é o chefe da família, né? Não é fácil, mas é imprescindível a participação da família nesses momentos, né, Jair? E a gente tem que observar o seguinte, nessa expressão que você nos trouxe aí, nós vamos levar isso para o campo do reforçamento, né? Todas as vezes que você exerce uma crítica sobre alguém, né, você está reforçando aquela postura, né? Sim. Porque quando eles falam assim, ele é um fracassado, né, eles estão reforçando o fracasso nessa individualidade, né? Quando você vira para um filho seu e fala assim, você é um inútil, né? Ou então você vira e fala assim, você não sabe nada. Essas mães que estão ensinando para casa para os filhos, né? E fala assim, você é um burro, você não aprende nada, né? Ora, isso há um reforçamento interior, né? E quanto mais você repete essas coisas, mais você inviabiliza aquela questão junto ao ser,
né? Então, nós temos que preocupar muito com esse reforçamento negativo, né? Porque reforçamentos negativos, eles não somam, não auxiliam em nada, né, no progresso do ser, não é? O que é importante é o reforçamento positivo, né? Positivo. A Paulinha, ela luta, às vezes, com algumas dificuldades, mas a gente vê que ela é muito esforçada, né? Sim. Quer dizer, é um reforçamento positivo, né? O fulano, ele tem as suas dificuldades, mas ele é muito esforçado, ele é muito bonzinho, ele é isso, ele é aquilo. Por quê? Quanto mais você reforça nas pessoas, né, os seus pontos positivos, mais você, né, reduz a pressão sobre ele dos pontos negativos. Sim. Né? Isso é muito importante a gente parar para refletir, principalmente, né, nos nossos diálogos no interior do nosso lar. Sim. Entre marido, mulher, entre pais e filhos, né? Isso é extremamente importante. Marcelo nos fala, Jair, que o evangelho que trabalha sufoca a indigência e cria em nós a felicidade da autorrealização, auxiliando-nos na reconstrução da estima e consolidando em nós as verdadeiras alegrias das conquistas pessoais. Jário, essa palavrinha que o Marcelo usou aqui, das autorrealizações e da estima, é isso que a gente estava falando agora, né? Colocar para cima, mostrar para a pessoa que ela tem valores. Isso, ela tem, né, condições, né? Isso, é isso aí. Isso é o Evangelho Trabalho, né? Isso, Jair? E é o reforçamento positivo, né? É o reforçamento positivo. Tem pessoas que passam uma vida inteira, às vezes derrotados, às vezes claudicando aí nas operações de vida. Por quê? Porque desde criança viveram debaixo de reforçamentos negativos. Sim. Né? E não é só com palavras, não, com exemplos também dentro justamente, né? São os exemplos, são, né, as palavras, são as induções, né? Porque muitas vezes até mesmo um gesto, né, até mesmo uma cara do pai, da mãe, né, uma expressão de desdém, né, às vezes até é pior do que uma palavra. Sim. Não é? Marcelo fala, mas Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também. Marcelo, que Jesus, o divino amigo, seja sempre convosco. É Marcelo recebendo uma visita já. Ele sabe de quem? Olhei um tanto quanto admirado, pois não esperava por aquela surpresa. Que grata felicidade, pois há muito já havia ouvido outros amigos da limpeza falarem com extrema admiração daquela irmã, a irmã dos pobres. E ela agora estava ali, pertinho de mim, Francisca Paula de Jesus. E eu agora teria a feliz oportunidade de conhecê-la de perto. Sim, lá estava ela, bem à minha frente. Olhei firme e profundo, transmitindo paz numa bondade gentil. Os olhos fixos pareciam penetrar o fundo da minha alma, como a descortinar os meus pensamentos, trazendo à tona todo o meu mundo íntimo. A linha delicada do seu sorriso demonstrava uma expressão muito fraterna, semblante amigo, meigo, daqueles que nos fazem ter confiança imediata e respirar um ar de amizade sincera e de profunda admiração. Francisca guardava consigo as características das almas nobres. À medida que sua presença me irradiava, trazia para mim as carícias de um envolvimento perfeito, em suave harmonia, que mansamente me envolvia o coração. Não, Jairo, que maravilha, hein? Francisca Paula de Jesus, né? Cheguei a ficar emocionada. É verdade. É um espírito que eu lido com ele, talvez aí desde os 10 anos de idade, 11 Sim. anos, né? Conheci uma senhora, quem gosto muito, hoje já domiciliada no mundo espiritual, chamada Raimunda Bambirra, né? E tinha um apelido de Dona Duca. Né? Dona Duca era prima de Chico Xavier, né? Era também egressa de Pedro Leopoldo.
E Dona Duca foi, durante mais de 60 anos, né, a médium de Francisca Paula de Jesus, sabe? E Dona Duca, uma pessoa, uma médium maravilhosa e uma pessoa que deu sempre um recado, realizou sempre um trabalho de primeiro nível, né? E por várias vezes, por várias noites, né? Para minha alegria, eu podia estar presente em várias reuniões, aonde nós tínhamos a mensagem sempre meiga, sempre muito simples, mas pontual e objetiva de nossa irmã Francisca Paula de Jesus, né? Francisca Paula de Jesus, ela é conhecida em todos os lugares como Inha Chica, né? Isso. Ou Mãe Chica. Sim. Né? Ela, na sua última passagem, essa passagem se deu no sul de Minas, mais propriamente na cidade de Baipendi, né? Aonde ela sempre foi muito pobre, paupérrima mesmo, morando num barraco assim dos piores, não é? Numa área, né, de subúrbio, e ponha subúrbio nisso, e ela saía, né, na direção do centro da cidade, ela saía na direção das igrejas, aonde ela esmolava, né? Esmola essa que não era para ela, né? Esmola essa que era para ela fazer, né, o almoço, né, para que ela pudesse propiciar a refeição às crianças. É isso aí. Né, lá daquela vila. Ô, Jair, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos lá, já né? já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos aqui deixar um grande abraço para o nosso amigo Xisto Guerra, lá de Conceição do Mato Dentro. Um grande abraço para você, Xisto. Jair, nós falávamos há pouco sobre a Inha Chica, mas antes eu quero deixar aqui, antes da gente continuar, deixar o telefone da editora Itapuã para aqueles que quiserem entrar em contato com a gente. É o 31 3357 6550. 31 3357 6550. E quem quiser conhecer o nosso site é o www.itapuãeditora.com.br. O Itapuã é Itapua, com A no final. Então, aqueles que quiserem conhecer o nosso site é o www.itapuaeditora.com.br. Ô, Jário, fala aí mais sobre Inha Chica. Ela me parece que começou um processo de beatificação dela, não é isso? Em 2001. Inha Chica, ela sempre teve grandes vinculações com a Igreja Católica, né? Uhum. Sempre foi, né, uma devota desde, né, os seus tempos de Baipendi. E hoje parece que, né, essa direção, né, da Igreja Católica tem reconhecido os seus méritos, né, os seus feitos e tudo, e tem trabalhado no sentido de beatificá-la, né? Sim. Havendo uma possibilidade, inclusive, que ela seja canonizada e né, ela se torne a primeira santa brasileira, né? Ou Sim. seja, dentro desse processo de beatificação. Mas nós já sabemos, né, há anos e anos, há décadas e décadas, dessa situação espiritual maravilhosa, né? Deste espírito que é Francisca Paula de Jesus. Isso, né? isso. Que não é um espírito assim, de primeira grandeza, né? Um espírito realmente de um aporte interior que a distingue muito. Uhum. Né? E é uma entidade que, quando se apresenta, né, você sente, né, muita paz, você sente uma harmonia interior muito grande, né? E as mensagens que Inha Chica traz são sempre mensagens muito voltadas, Sônia, à caridade, sabe? Sim. Ela tem uma marca nas falas dela, né? Que é justamente isso, aquele direcionamento
sempre falando da importância, da necessidade, né, dessa prática, né, que seja a caridade. Certo. Marcelo fala: sua voz mansa e amiga soou para mim como um chamamento carregado de autoridade, fazendo-me transbordar de alegria e de expectativas, carregando consigo os influxos da humildade, bondade e de muito amor. Na realidade, pela primeira vez senti em mim uma sensação que acho pertence aos seres evoluídos, como se eu evoluído fosse, pois me encontrava naquele momento mergulhado na brandura que ela derramava por todo o ambiente. Ô, Jário, essa fala do Marcelo, eu acho assim fantástico, sabe por quê? Olha só, tem pessoas que nos fazem isto, né? Justo. A gente vê a evolução das pessoas através disso. Elas nos fazem também sentir evoluídos. Não é que somos evoluídos, mas aquela pessoa, ela é tão... A confiança que ela nos Isso, transmite, né? Isso, nos faz sentir pessoas melhores. Isso, justamente. Isso aí é bom demais. Nós quando entramos no campo magnético das pessoas, né? Porque todos nós possuímos um campo magnético. Sim. Né? Quando nós nos encontramos aqui para o nosso trabalho, lógico, os nossos campos magnéticos se tocam, né? Sim. Então, quando nós encontramos com A ou B, nós misturamos o nosso campo magnético. Por isso que determinados encontros são extremamente prazerosos, né? Determinados encontros são neutros, né? E determinados encontros são extremamente custosos, né? Difíceis, né? Sim. Por quê? Porque existem pessoas que possuem já um campo magnético maravilhoso, mas, em compensação, existem pessoas, né, que possuem um campo magnético terrível, Sim. né? E você vai em alguns locais, alguns lugares, né, que possuem um campo magnético muito difícil, né? Ô, Jário, mas veja bem, olha só, a partir do momento que eu me envolvo nesse campo magnético do outro, é porque eu estou na mesma frequência. Ou então estou fragilizado, né? Pois é, mas veja bem, eu estou dizendo vamos dizer numa frequência mais baixa. Então é muito fácil para mim, que já tenho uma frequência baixa, captar o campo magnético daquela pessoa. Mas nesse caso aqui, Jário, eu acho que é muito mais valoroso para aquela pessoa que transmite esse campo magnético, justo, mesmo que eu não tenha um campo magnético tão positivo, né? Mas o dela consegue captar e sobrepor o seu, né? Isso mesmo. Isso aí é muito bonito. É muito né? bonito. Isso a gente pode ver no caso, né, de todos que tivemos aí algum contato com o Chico Xavier, né? Nisso, Chico Xavier sempre foi uma pessoa diferenciada, né? A simples aproximação, né, de qualquer um entrando no campo magnético de Chico Xavier, né, já provocava uma diferença muito grande. Né? Isso mesmo. E é interessante, porque não só em Pedro Leopoldo, mas como em Uberaba, não é a aproximação a Chico Xavier, não. A própria, vamos dizer assim, a própria dinâmica de se dirigir ao local onde ele se encontrava, né, já provocava em você movimentações profundas. Isso, né? Isso. Quer dizer, então é um campo muito grande. Emmanuel, me parece que no livro Emmanuel mesmo, ele falando sobre Jesus, não é? Ele dizia que a aura de Jesus cobria toda a Palestina. Né? Por isso que antes dele nascer, né, a Palestina já respirava ares renovados. Né? Aí você pensa bem a importância de um campo magnético. Né? Jário, eu acho que tem que se estudar muito ainda sobre esse campos magnéticos. Tanto do plano encarnado para encarnado, quanto de encarnado para desencarnado. Né? E de desencarnado para desencarnado. Né? Também, isso mesmo. Eu acho que tem que estudar muito ainda sobre isso, porque agora que estamos começando a descortinar um pouquinho desse véu. Justamente. E os campos magnéticos, né, eles agem entre si, eles interagem, né, no caso, não é? E eles produzem uma influência, né, que nós ainda não somos capazes de imaginar. Sim. Tem pessoas que você está mal, às vezes você não está bem,
O simples contato com ela, às vezes, te deixa assim, uma semana em êxtase, não é? Uma semana em êxtase. Agora, tem, né, se você não estiver bem preparado, por exemplo, alguns contatos, né, não aguentam. Por exemplo, não é qualquer profissional, né, da área da saúde que trabalha nas áreas de, por exemplo, nos prontos-socorros, né? Porque é um local onde são locais onde o campo magnético são campos magnéticos de muito sofrimento. Né? Os profissionais que trabalham em hospitais oncológicos, né, ou em áreas oncológicas são também campos de muito sofrimento. Então, os trabalhadores destas áreas, em geral, né, são espíritos mais preparados. Sim. Porque senão não dão conta. Senão não dão conta. É igual esses companheiros que trabalham nessas regiões mais densas do espaço, né? Essas regiões mais complicadas, mais sofridas do mundo espiritual, não é? Não é qualquer trabalhador que sai das suas colônias, né, e que vão nestas caravanas para trabalhar nesses lugares. Né? Por quê? Porque aquele trabalhador, por mais humilde que ele seja, por mais humilde que seja o trabalho dele ali, né, ele precisa ter um aporte espiritual. Né? Uma simplicidade, uma humildade, uma vocação pela caridade, senão ele não consegue criar em si um campo magnético que lhe permita um trabalho exitoso. Ô Jairo, por isso eu acho muito importante traçar um perfil psicológico claro. desses trabalhadores. Porque a gente vê muito isso em presídios. Não é? Isso. Se o profissional que vai ali trabalhar não tem um perfil psicológico adequado para aquela função, Jário, é muita confusão. Mas isso é em toda a profissão. Né? Isso é em todo lugar. Você vai ver os médicos, os enfermeiros, os policiais, né? Os delegados, né? Essas pessoas que trabalham nessas áreas assim, de um sofrimento. Sim. E de acontecimentos mais intensos, né? Precisam ser pessoas psicologicamente muito bem avaliadas. Né? Sim. Uma questão que eu acho também que psicologicamente a pessoa deve ser muito bem avaliada, eu acho que o Brasil tem que avançar nisso e tem que ter exames mais sérios sobre isso, na questão da habilitação, né? Da direção. Né? Porque o que a gente observa que dirigir carro, qualquer um dirige, né? Qualquer menino de 11, 12 anos... Isso não é verdade, não? Eu estou tentando há muito tempo. Pois mas a gente observa assim, que é uma coisa muito simples. Qualquer jovem aí de 12, 13, 14 anos já sabe dirigir. Agora, uma coisa é a mecânica da direção, né? Outra coisa é a psicologia da direção. Né? Então, tem pessoas que eles têm um aporte da mecânica, né, da direção, mas eles não têm condições psicológicas para a direção. Né? Alguns são muito agressivos, né? Extremamente agressivos, outros são extremamente lerdos, né? Outros são extremamente audaciosos. Né? E a direção ela precisa, né, de um certo equilíbrio. Né? Isso sem falar nesses motoristas da estrada mesmo, né? Os carreteiros, os motoristas, os nossos companheiros, né? Que dirigem aí os ônibus, né? São profissionais que deveriam passar por uma bateria psicológica mais profunda. É verdade. Né? Outra coisa que me chamou a atenção, Jário, o índice de alcoólatras entre esses profissionais do volante justamente. É alto. É muito alto, não é? Muito alto. E isso eu acho que está muito ligado ao estresse. Muito ligado ao estresse. E tem pessoas que elas não suportam uma sobrecarga estressora. Né? Elas procuram válvulas de escape. É isso mesmo. Jário, Marcelo fala, vivi uma grande alegria e existia em mim um misto de profunda satisfação. Sentia-me como se estivesse frente à minha protetora querida, quando ainda de minhas raízes católicas, Santa Rita de Cássia foi a que sempre amei
devotamente. Paz e alegria, irmã querida. Senti minha voz embargar na garganta. Queria continuar a falar, mas o respeito me convidava ao silêncio e à introspecção, para que eu pudesse realizar uma contemplação respeitosa. Ô, Jari, isso aqui também acontecia muito quando a gente estava em contato com o Chico Xavier. Justamente, o respeito, né? A gente não conseguia falar. Verdade, verdade. E o que eu mais achava bonito no Chico, né, é a capacidade dele em nos contemplar, né? Ele ficava olhando para a gente assim vários segundos, às vezes até minutos, né? Eu acho que naquele momento ali ele estava fazendo uma varredura, né? Você sabe, eu sempre pensei isso, que ele estava ali fazendo uma varredura, né? Em torno do nosso campo vibratório, né? Do nosso campo espiritual. Né? O olhar dele era um olhar, sempre foi um olhar diferenciado. Né? Ele nos enxergava além de nós mesmos. Além de nós mesmos, isso mesmo, isso mesmo. Muito interessante que eu lembro, a primeira vez que eu estive com o Chico Xavier, eu queria passar para ele as notícias da minha família. Aí, ele lá numa paciência, me escutando, como se fosse preciso eu falar. É verdade. Outro dia, uma nossa ouvinte, nem não estou lembrado assim o nome da ouvinte, ela me passou um e-mail, né? Um programa desses que nós citamos aqui, Chico Xavier, né? E ela me passou um e-mail dizendo o seguinte, que existe no Brasil um outro médium também, né? Tão importante, ou quase tão importante quanto Chico Xavier, né? E ela citou o nosso irmão, o companheiro Divaldo Pereira Franco, né? Em momento algum, nós, quando falamos de Chico Xavier, estamos colocando, né, o professor Divaldo, né, sobre qualquer crítica ou qualquer cheque, né? O que nós, quando falamos de Chico Xavier, é porque nós tivemos a oportunidade de conviver com Chico, né? Tivemos a oportunidade de conhecer. E nessa questão, né, assim, não vai nenhum fanatismo, nada. Você me conhece, né? Que você sabe que se tem uma coisa que eu sou avesso, né? É essa questão do fanatismo e principalmente essa contemplação beatificante, né? Que muitas vezes envolve hoje aí a imagem de Chico Xavier, né? Sim. Não, muito mais pelo contrário. Quando nós falamos de Chico Xavier, nós falamos de um homem que foi exemplar, né? Eu acho que quando Kardec ele faz uma pergunta, né? Kardec faz uma pergunta aos espíritos, né? Dizendo assim, né? O que nós poderíamos pensar, né? De um guia, de um modelo para a humanidade, né? E os espíritos respondem, né, de uma forma objetiva a Kardec, Jesus, né? Eu acho que se nós pudéssemos perguntar, né, talvez a Jesus, ou se nós pudéssemos perguntar, né, a um espírito de grande porte, né, sobre um guia e um modelo nas áreas da mediunidade, né, eu tenho certeza que nós também teríamos uma resposta objetiva. Francisco Cândido Xavier. Ah, sim, né? Com certeza. Porque é indiscutível, né? Indiscutível essa maneira, né? É indiscutível a presença de Chico Xavier na mediunidade, né? Como guia, como modelo, como exemplo, né? Em qualquer situação. Chico, né? Desculpem, né? Não há nenhum contraponto nisso aqui, né? Mas Chico realmente, em todas as áreas, uma pessoa acima da média. Isso mesmo. Né? Não é à toa que foi escolhido o mineiro do século, né? Isso mesmo. Marcelo fala. Aliás, a Inha Chica fala com o Marcelo. Marcelo, vejo que você se sente muito feliz. Sim, irmã querida. Apesar de conviver cotidianamente com o sofrimento, realmente tenho estado muito feliz. Querido amigo, sofrimento e felicidade possuem sentidos muito diferentes, independem-se reciprocamente, podendo até conviverem juntos, sem que com isso represente nenhuma contradição. Minha irmã querida, por aqui bem sabes que os sofrimentos se multiplicam e as lágrimas abundam decorrente de histórias muito tristes.
Na dimensão em que a vossa evolução tem nos permitido trabalhar, temos visto, sim, muitos sofrimentos, todos vividos sob o império das dores e das lágrimas sofridas. Realmente, todos eles possuem uma historicidade que lhes dão gênese. Em geral, todos também vivem sustentados sob o amparo da misericórdia bendita, que em momento algum desampara nenhum de nós. Filho, na realidade, são sofrimentos vividos na pugna conscienciais travada no âmago do ser. Tem como fator causal o desrespeito às leis de amor, sempre provocando feridas profundas, infeccionadas a purgar constantemente, sem que, contudo, se consiga cicatrização, pois o estado psicopatológico é garantido pelo quadro agravado da rebeldia infecciosa. Interessante, né? Interessante. Os sofrimentos são muitos em função dos quadros vividos nas repetições sistemáticas. Vivemos de repetições tristes e nos habituamos à manutenção esses quadros dolorosos e da continuidade sistêmica das dores. O Jair, ela está falando que nós temos o costume de cultivar a dor, né? Justamente. Tudo motivado pela morbidez dos ambientes psíquicos, adoentados a recusarem sistematicamente a reconciliação curativa do bem. Amamos a luxúria, amamos a lamúrias, vivemos de lamúrias contínuas, sempre muito queixosos, a remoer as experiências desagradáveis repetidamente. Assim, vamos insistentemente fixando o nosso pensamento no lado escuro e escorregadio da vida, agarrando ao negativismo e optando por andar pela margem do caminho, a eleger para nós um processo de sufocamento pessoal, distanciados que vivemos dos ares renovados da Boa Nova. E é isso, né, Jairo? Nós vivemos esse processo de sufocamento pessoal. Queridos ouvintes, voltamos na semana que vem, ainda no capítulo A Despedida. Queremos pedir a Jesus que abençoe cada um de vocês. Jairo, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes.